Olá pessoal, vamos para mais uma aula de anatomia e o tema da aula de hoje é sistema endócrino, tá? Então, o que é o sistema endócrino? O sistema endócrino ele vai ser formado aí por glândulas endócrinas, que são glândulas que vão estar produzindo hormônios, tá? E são amplamente distribuídas pelo corpo. Então, no nosso corpo nós vamos ter dois tipos de glândulas, né? Nós vamos ter as glândulas exócrinas, que são aquelas glândulas que vão estar produzindo, né, os seus metabólitos e colocando, né, liberando eles para fora de um vaso sanguíneo, e as glândulas endócrinas, que é o nosso objeto de estudo de hoje, são aquelas glândulas que vão estar produzindo, né, os seus metabólitos e liberando eles diretamente, né, nos vasos sanguíneos. Porque essas glândulas elas têm como característica, tá, a ausência de um ducto secretor, como vocês estão vendo aqui. A exócrina ela vai possuir esse ducto secretor, tá, para poder liberar os seus metabólitos, enquanto que a endócrina ela não possui esse ducto, então ela vai ser liberada, né, essas secreções elas são liberadas diretamente em vasos sanguíneos que estão logo ali, né, que envolvem essas glândulas, né, estão bem próximos dessas glândulas, tá? Então nós temos aqui, olha só, as células endócrinas, tá? Elas liberando aí os seus hormônios. Esses hormônios eles caem na corrente sanguínea e vão parar no seu alvo, tá? Nas células alvo. Então, eles atuam como mensageiros químicos, tá? Em órgãos específicos. E nós temos aí no nosso corpo distribuído algumas glândulas principais, certo? Nós vamos ter aqui a glândula pineal, o hipotálamo, a glândula pituitária, ou também chamada de hipófise, a glândula da tireoide, a glândula da paratireoide, o timo, as glândulas suprarrenais, que são esses chapéus, elas ficam como se fossem chapéuzinhos, né, logo acima dos nossos rins. Nós temos o pâncreas, que é considerado uma glândula mista, porque ele vai exercer, né, ele vai ter uma função tanto endócrina, como também exócrina, nós vamos entender por que no decorrer da aula. E nós temos também os nossos, né, as glândulas aí atuantes no sistema reprodutor, tanto masculino como feminino, como é o caso do ovário e dos testículos. Então, olha só, nós vamos começar a estudar, né, a glândula, nós vamos começar a estudar aqui pela glândula mestra, a hipófise, que também pode ser chamada de glândula pituitária, tá? A hipófise, ela é uma pequena glândula de corpo ovoide, aparentemente aí, né, semelhante a uma ervilha, tá? E ela é localizada logo abaixo do hipotálamo, que também é uma glândula. Então vamos lá ver a localização dos dois. Nós vamos ter aqui o hipotálamo, tá? E logo abaixo desse hipotálamo nós vamos ter a hipófise, ou também chamada de glândula pituitária. Ela situa-se numa depressão em forma de cela do osso esfenoide. Lembra das aulas de anatomia, né, dos ossos que vão estar compondo aí o neurocrânio? Então, o osso esfenoide é aquele osso esquisitão que a gente viu que ele parece aí com o formato de borboleta ou morcego de asas abertas, que é localizado bem na base, aí na porção medial do crânio, tá? Então, esse osso ele vai ter um compartimento específico para guardar a hipófise, tá? E esse compartimento é chamada de célula túnica, tá? Ou também de fossa hipofisária, como vocês estão vendo aqui, olha, isso aqui é o osso esfenoide em amarelo, tá? Aqui a gente vai ter outra visão do osso esfenoide, aqui nós vamos ter a célula túnica, ou também pode ser chamada de fossa hipofisária, certo? Então, a hipófise, ela vai ficar mais ou menos nessa região aqui, ó. E essa região aqui, né, ou seja, ela vai ser localizada logo atrás de outra estrutura nervosa que a gente chama de quiasma óptico, tá? Que é justamente a junção aqui, o ponto de junção dos nervos ópticos que estão vindo aí dos nossos olhos, tá? Então, logo aqui, né, no nosso encéfalo, nós vamos ter o quiasma óptico e logo, né, nessa porção posterior ao quiasma, nós vamos ter a hipófise, tá? Então,
A localização, né, da célula túnica ou fossa hipofisária é mais ou menos aqui, tá? Atrás aqui desse quiasma óptico. Então, olha só, nós vamos ter aqui, né, o nosso hipotálamo, tá? E aí, logo abaixo do hipotálamo, como eu já havia falado para vocês, nós vamos ter a hipófise, certo? E vocês estão vendo aqui, olha, é esse osso que está vindo logo aqui abaixo, é justamente o esfenoide, tá? E aqui ele vai ter esse formato, tá? De célula, tá? Vai estar guardando aí a nossa hipófise. Então, essa é a porção aqui do osso que guarda a hipófise, como eu já falei para vocês, e para ficar assim bem, né, gravado na cabeça de vocês, para vocês nunca mais esquecerem, o nome da porção do osso esfenoide, né, que vai estar guardando a hipófise, é a fossa hipofisária, ou também chamada de célula túnica, tá? Então, nós vamos ter, olha só, a hipófise, ela vai ser dividida em duas porções, tá? Então, nós vamos ter a hipófise anterior e a hipófise posterior, tá? Então, nós vamos ter aqui, olha só, a hipófise anterior, vamos lá ver ela. Tá? Então, a hipófise anterior, nós vamos ter, né, uma porção tuberal, que é justamente uma espécie de braço, tá? Então, aqui a gente vai ter a hipófise anterior, ela sobe um pouquinho e ela tem uma estrutura que meio que abraça, tá? Essa porção aqui da hipófise posterior, certo? Então, aqui eu tenho a hipófise posterior e aqui eu tenho essa projeção da hipófise anterior, que tá nessa coloração aqui mais clara, tá? Então, essa é a porção tuberal, certo? E aí nós temos uma porção intermédia, que é a porção que vai ficar, né, entre a hipófise, entre esse lóbulo maior aqui da hipófise anterior e posterior, né, essa porção que vai ficar aqui bem no meio, tá? E uma porção mais distal, tá? Que é essa porção que vai ficar aqui mais longe, tá, dessa estrutura aqui tuberal da hipófise, certo? A hipófise posterior, ela vai ter uma porção infundibular, tá? E uma porção nervosa, que é essa projeção maior aqui da hipófise, certo? Então, essa projeção aqui infundibular, ela vai receber o nome de infundíbulo e ela vai fazer uma comunicação direta com, né, essa porção nervosa e o hipotálamo. Isso porque a hipófise posterior, mais na frente isso vai ficar mais claro para vocês, mas a principal função dela não é sintetizar hormônios, e sim guardar, ela armazena os hormônios que são sintetizados aqui pelo hipotálamo, que é outra importante glândula que a gente tem, tá? Então, os hormônios, eles são sintetizados aqui no hipotálamo e eles descem aqui, né, para a hipófise posterior através dessa porção infundibular, ou também chamada de infundíbulo, certo? Então, novamente aqui a gente tem, né, mais um tópico de localização. Então, a hipófise, ela vai ser coberta superiormente pelo diafragma da célula, que é uma projeção do osso. Nós também vamos ter a hipófise, ela está fixada à superfície inferior do hipotálamo, como a gente já viu, então ela está logo abaixo do hipotálamo, e ela faz essa comunicação do hipotálamo, né, por essa arte denominada infundíbulo, como a gente já viu, tá? Então, a hipófise, ela vai ser dividida em duas partes, como eu também já falei para vocês, em hipófise anterior e hipófise posterior, tá? Só que a hipófise anterior, ela pode receber outro nome, que é a adenohipófise, ela também é chamada de adenohipófise. Em compensação, a hipófise posterior, ela vai ser chamada de neurohipófise, tá?
Então, novamente, nós temos aqui, olha só, uma gravura, uma figura do nosso cérebro, tá? E aqui a gente vai ter o hipotálamo, aqui mais acima, e logo abaixo do hipotálamo, né, a porção anterior da hipófise, que agora a gente já sabe que é chamada de adenohipófise, tá? E a porção posterior dessa hipófise, que agora é chamada de neurohipófise, certo? Então, olha só, quais são aí as funções dessas duas porções, né, da hipófise, a adenohipófise e a neurohipófise? A adenohipófise, ela vai ser, isso é muito importante, tá, gente, composta de tecido epitelial glandular, altamente vascular, tá? Então, ela é formada por células epiteliais glandulares, certo? E ela vai ser aí, essas células, elas são dispostas em cordões ou folículos irregulares, tá? E vão ser aí responsáveis por secretar, sintetizar pelo menos 8 hormônios importantes. Então, a adenohipófise, né, ela vai ser responsável pela secreção da prolactina, que é um hormônio que vai estar estimulando, né, a produção de leite nas mamas. O hormônio gonadotrófico, que ele vai estar estimulando aí as nossas gônadas, como os testículos e o ovário. O hormônio tireotrófico, que vai estar aí estimulando a tireoide. Os hormônios adenocorticotróficos, que vão estar estimulando as glândulas, né, as suprarrenais. E os hormônios, o hormônio somatotrófico, que vai estar estimulando aí o crescimento ósseo, tá? Então, esses são os 5 importantes hormônios, tá? Tem mais 2 hormônios que não foram, 3 hormônios que não foram citados aqui, tá? Mas eles estão aqui nessa figura, então vamos lá. A adenohipófise, ela vai secretar a somatotropina, como eu já falei para vocês, a manotropina, que vai estimular o crescimento, tá? E a secreção da mama feminina, a adenocorticotropina, a tireotropina, que é o TSH, o hormônio estimulador do folículo estimulante, que são os hormônios gonadotróficos, tá? O FSH e o hormônio luteinizante, que é o LH, que entram aí, né? São os hormônios estimuladores, que estimulam as nossas glândulas, tá? Que mais? Hormônio das células intersticiais, que vão ativar a secreção de hormônios através dos testículos. O hormônio estimulador de melanócitos, tá? Melanócitos, desculpa, que aumenta a pigmentação cutânea. Então, aqui estão a lista dos 8 hormônios, certo? Dos 8 hormônios que são aí secretados pela adenohipófise, tá? Então, agora a gente vai ver a neurohipófise, que é justamente a porção posterior da hipófise. Então, a neurohipófise, gente, ela vai ser composta por tecido nervoso, portanto, ela é chamada de neurohipófise, ou seja, né, a adenohipófise, ela é formada de células epiteliais, tá? É um tecido. É um tipo de tecido epitélio, como a gente já estudou. Enquanto que a neurohipófise, ela vai ser formada por tecido nervoso, que é outro tipo de tecido que não é comum aí formar células glandulares, certo? Então, né, essa é uma das diferenças das duas. A neurohipófise, né, ela vai ser formada por tecido nervoso e ela vai sintetizar aí 2 hormônios importantes, que é a vasopressina e a ocitocina, tá? Então, a vasopressina é o ADH. Ele é um hormônio antidiurético que controla a absorção de água através dos túbulos renais. A ocitocina promove a contração do músculo não estriado, como por exemplo do útero e da mama, tá? Esses 2 hormônios, tá? Só uma correção, eles não são produzidos na neurohipófise, eles são produzidos no hipotálamo aqui.
Então, vasopressina e ocitocina são produzidos no hipotálamo e são armazenados na neurohipófise. A função da neurohipófise não é sintetizar, fabricar hormônios, e sim armazenar os hormônios que são produzidos no hipotálamo, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, mais um esquema da neurohipófise. A neurohipófise, como a gente já viu, ela é uma glândula de origem nervosa, então aqui nós vamos ter os neurônios saindo da região do hipotálamo, tá? E esses neurônios, eles adentram, aí eles vão até a neurohipófise, tá? Então os hormônios eles são secretados aqui no hipotálamo e através aqui dos neurônios eles descem aqui para neurohipófise, tá? Onde eles ficam aqui armazenados e posteriormente, dependendo da necessidade do organismo, eles são aí liberados, o ADH, né, diretamente para os rins para aumentar a reabsorção de água, a ocitocina, que vai estar influenciando no crescimento das mamas, e também aqui no útero, tá? Ela vai estimular a contração do útero. Então, olha, quando a gente olha histologicamente, né, a gente vai ver que essa porção aqui que pega mais cor, tá? Aqui mais escura, por exemplo, é a porção da adenohipófise. Isso aqui é um corte histológico que fizeram, tá? Da hipófise, né? Tanto da porção anterior como da porção posterior, ou seja, é um corte histológico da neurohipófise, tá aqui, e a adenohipófise, que é essa aqui, certo? E aí é só para vocês verem, né, como é a lâmina, tá, dessa glândula. Ela sempre vai estar dando esse aspecto, tá? As células da adenohipófise vão ser células mais escuras, né, mais acidófilas e basófilas, então elas têm uma maior afinidade por corantes ácidos e básicos, enquanto que as células aqui da neurohipófise são mais claras porque elas não pegam, né, tanto corante, tá? Não são coradas tão bem. Então, elas são células que não têm tanta afinidade com corantes, tá? Então, ela vai ficar nessa coloração aqui mais clara. Então, outra glândula que a gente vai estudar agora é a glândula da tireoide, tá? A glândula da tireoide é uma glândula que possui dois lóbulos, tá? O lóbulo direito e o lóbulo esquerdo. Eles vão ser conectados entre si por uma estrutura chamada istmo, tá? Então, nós vamos ter aqui o lóbulo direito, o lóbulo esquerdo e o istmo, tá? Então, essa daqui são as partes aí da glândula da tireoide, tá? Cada lóbulo ele vai possuir cerca de 5 centímetros de comprimento. E como é uma glândula endócrina, né? Evidentemente, a glândula da tireoide ela é altamente vascularizada, para que os hormônios que possam ser secretados nessa glândula sejam então aí liberados, né, diretamente para os vasos sanguíneos. Qual é a localização da glândula da tireoide? Ela é localizada na porção antero-inferior do pescoço, tá? Anterolateralmente à traqueia, porque ela vai ficar, olha só, na frente da traqueia, só que ela vai ser localizada mais para as laterais. Os lóbulos maiores são localizados aqui mais para as laterais da traqueia, tá? Abaixo, tá aqui a laringe, né? A glândula da tireoide está localizada logo abaixo da laringe, tá? No nível aí entre a quinta vértebra cervical e a primeira vértebra torácica, tá? Então, essa daqui é a localização da glândula da tireoide. E o que vocês estão vendo é a porção aqui, né, anterior da glândula. Quando a gente vira ela, né, quando a gente observa ela posteriormente, nós vimos que atrás da glândula da tireoide, nós ainda vamos ter, olha só,
a glândula, nós vamos ter estruturas aqui glandulares que são chamadas de paratireoide, que são essas 4 aqui, tá? Então, a paratireoide são células glandulares que vão estar aqui localizadas, olha só. Vão ser duas estruturas dessa em cada lóbulo, tá? A glândula da tireoide ela vai ser composta, né, por unidades secretoras, que são chamadas de folículos, e 2 tipos de células, tá? Nós vamos ter as células foliculares, que são localizadas nos folículos tireoidanos, ou seja, aqui a gente vai ter um folículo, tá, gente? Então, essa estruturazinha aqui redondinha, ela é um folículo. Então, o que vocês estão vendo aqui, olha só, isso aqui é um corte histológico da glândula da tireoide, e vocês estão vendo aqui, olha só, onde eu estou passando o mouse, são estruturas que são, né, denominadas aí de folículos, tá? Bem, esses folículos, eles vão ser aqui formados por células foliculares, né, ou seja, aqui no desenho está melhor de ver, tá? Então, aqui, olha, cada uma dessas células que vão estar formando essas estruturas arredondadas, né, que são os folículos, são as chamadas células foliculares. Só que percebam que entre um folículo e outro, a gente vai ter, olha só, células também, tá? Então, aqui eu tenho, olha só, entre 1, 2, 3, 4 folículos, uma região também que é lotada, que é cheia de células, tá? A essas células que vão ficar nessa região aqui, entre os folículos, a gente chama elas de células parafoliculares, tá? Ou também elas são chamadas de células C, certo? Então, essa daqui é a estrutura, né, da glândula da tireoide, tá? Ela vai ser formada por folículos, tá? E quem vai estar formando os folículos são as células foliculares, tá? E entre os folículos a gente vai ter as células parafoliculares ou células C. Então, olha só, aqui nós temos novamente a figura, né? Só para ficar bem claro para vocês, nós vamos ter aqui a região do folículo, tá? Então, aqui eu tenho outro folículo, outro folículo, outro folículo. E essas células que vão ficar aqui entre os folículos são as chamadas, né, células C, tá? Ou parafoliculares, tá? São células que vão estar secretando aí a calcitonina, que é outro tipo de hormônio, que é um tipo de hormônio aí secretado pela glândula da tireoide, tá bom? Então, vamos ver aqui, olha, as células foliculares, elas vão utilizar o iodo que vai estar presente no nosso sangue para produzir e secretar 2 hormônios tireoidanos, né, que ajudam aí a regular o metabolismo. São eles, né, o T3 e o T4, tá? Também chamado de triodotironina e a tetraiodotironina ou tiroxina, tá? Mais popularmente chamado aí de T3 e T4. Qual é a função desses hormônios? Eles aumentam a velocidade das reações químicas em quase todas as nossas células presentes no nosso organismo, tá? Elevando consequentemente aí o nosso metabolismo corporal. Então, essa é a função aqui das células foliculares, secretar T3 e T4. Enquanto isso, as células parafoliculares, ou também chamadas de células C, que são aquelas células que a gente viu, né, que estão localizadas entre os folículos, essas células elas secretam a calcitonina, que vai estar aí regulando o metabolismo do cálcio, principalmente suprindo a reabsorção óssea. Então, os nossos ossos, né, eles vivem em constante absorção e reabsorção de cálcio. E quem comanda, né, essa orquestra de saída e entrada de cálcio dos nossos ossos é justamente a calcitonina associada à vitamina D, e isso vai ficar para outra aula que já entra aí na parte mais fisiológica, tá? Então, olha só, quais são as correlações clínicas, tá? Aí, né, quais são as correlações clínicas das anomalias presentes na tireoide, tá? Então, o hipotiroidismo, lembrem, hipo é de pouco, tá? Então, é quando a glândula da tireoide, ela tá com alguma disfunção que faz com que ela diminua a produção dos seus hormônios. Então, nós vamos ter
né, dois tipos aí de disfunções da tireoide. O hipotireoidismo, que é como eu já falei, quando ocorre a redução na produção dos hormônios, e o hipertireoidismo, que é quando ocorre o excesso na produção desses hormônios, tá? E aí nós vamos ter, olha só, nós vamos ter o bócio endêmico, que é o que está mostrando aqui na figura, tá? Esse bócio endêmico, ele é provocado, por exemplo, pela hipertrofia da glândula da tireoide. Ele possui aí causa variada, maior relação com a ineficiência excessiva ou ele é ineficiente na secreção de seus hormônios. Então, a falta de iodo, o bócio endêmico, o uso de determinados medicamentos, que é o chamado de bócio esporádico, e a presença de tumores na glândula são as principais causas, tá? Então, o hipertireoidismo, o hipotireoidismo, ele vai causar queda de cabelo, tá? Irritabilidade, inchaço, cansaço, pele áspera, tudo isso provocado pela diminuição aí da produção dos hormônios tireoidanos, né, como o T3 e o T4. Enquanto isso, o hipertireoidismo, ele vai favorecer a perda de peso, os olhos da pessoa vão ficar mais saltitantes, né, olhos salientes, constantemente vai haver um aumento da sudorese, inchaço no pescoço e o aumento, né, consequentemente aqui da tireoide, que é o que vai dar aqui esse bócio endêmico, tá? As glândulas paratireoides. Então, as glândulas paratireoides são estruturas que estão aí também presentes, acopladas à glândula da tireoide. Então, as glândulas da paratireoide, elas vão estar localizadas, né, na porção posterior da tireoide, tá? São pequenas estruturas ovoides, tá? Lentiformes, porque parecem com os carocinhos de lentilha. Tem uma cor mais ou menos amarrom amarelada. E aí está localizada entre as margens do lóbulo posterior da glândula da tireoide, né? E elas, né, são encapsuladas. Geralmente existem duas em cada lado, tá? Então a gente vai ter aqui duas glândulas superiores e duas glândulas inferiores. As glândulas paratireoides, elas vão ser importantes para secretar o hormônio paratireoideo, que é o PTH. Qual é a função do PTH? É controlar os níveis e a distribuição de cálcio e fósforo, junto também com a calcitonina, como eu já havia falado no slide passado. Então, os ossos, né, o trato digestivo, os rins, todos esses, né, tanto os ossos como o trato digestivo e os rins, eles vão estar em constante entrada e saída desses íons de cálcio e fósforo. E quem vai estar orquestrando, né, os níveis de cálcio e fósforo do nosso organismo é justamente, né, o PTH, juntamente com a calcitonina, que é produzida pela paratireoide, tá? Então, basicamente, né, a aula de glândulas endócrinas, esse é o assunto que nós temos para hoje. Essa é a aula de glândulas endócrinas 1. Daqui a pouco eu vou lançar para vocês as aulas de glândulas endócrinas 2, tá bom? Bons estudos, pessoal, bom dia para vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição nas plataformas, tá? Até mais.